Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Luiz, sou professor da Universidade Federal de São Paulo, da disciplina de Urgência e Emergência da Escola Paulista de Enfermagem. Iremos conversar hoje sobre o atendimento inicial do idoso dentro das unidades de urgência e emergência. Também abordarei o suporte básico de vida, ressuscitação cardiopulmonar nos nossos pacientes e falarei também sobre engasgos e desobstrução de vias aéreas. Muito bem, então vamos lá. Hoje o Brasil tem em torno de 29 milhões de habitantes acima de 60 anos. Há uma expectativa que nas próximas 2 décadas esse valor quase dobre, elevando para 32 milhões de habitantes, tornando aí em torno de 14% do total da população geral. Sabendo que esses pacientes, hoje, 75% dos idosos utilizam o sistema único ou dependem do sistema único de saúde, a grande pergunta é: será que nós estamos preparados para receber esses doentes? Veja bem, a, o principal motivo que faz com que os idosos procurem as unidades de urgência e emergência é por descompensação de doenças prévias. Hoje, em torno de 40% dos idosos têm uma doença pré-existente e 30% deles têm até mais de uma, certo? Dentro então das unidades de urgência e emergência, uma vez que eles estão lá, percentualmente eles procuram mais as unidades de urgência e emergência, ficam mais tempo nessas unidades, internam-se mais, uma vez que ele procura as unidades de urgência, há uma maior chance de internação. Uma vez que internado, eles demandam maior nível de recursos, seja ele humano, medicamentos, exames e procedimentos. Falta para as equipes de urgência e emergência treinamentos com essa população específica. Né? As altas desses pacientes nem sempre são muito bem elaboradas, principalmente quando sai do departamento de emergência. Chega a ser em torno de 70% dos idosos não tem questionado qual que é a sua capacidade funcional durante sua alta. Uma boa maioria desses pacientes não entendem, não tem interacia para o entendimento das orientações de alta. Isso faz com que a taxa de readmissão deles, procura readmissão deles em 14 dias, menos de 14 dias nos pronto-socorros, seja muito maior. Né? E isso faz com que o sistema fique saturado. Ah, os idosos hoje, ao procurar as unidades de urgência e emergência, as, muitos deles são queixas e problemas bastante específicos. Existe o que nós chamamos de gigantes das unidades de urgência e emergência, que são mobilidade, quedas, incontinência e delírio, né? Que a grande maioria dos idosos, quando nos procuram, tem problemas inespecíficos, mas relacionados a este grupo aí. Uma outra situação que se torna um desafio para os emergencistas, médicos e enfermeiros em geral, são as apresentações atípicas para doenças comuns. Os idosos nem sempre eles vêm com as definições clássicas ou com queixas específicas que conduzem a uma determinada doença. Por exemplo, um idoso com processo infeccioso, ele pode muito bem estar sem febre, pode não ter febre, né? Ou pode não ter a tosse ou a falta de ar, que é característica. Então, são doenças comuns e não vem com aquela prestação típica. Isso é um desafio, retarda o atendimento, retarda o tratamento, isso aumenta a taxa de mortalidade da doença, fazendo com que a equipe fique um pouco deslocada no atendimento. Então, as equipes de emergência têm que estar alinhados e saber que esses pacientes, por vários motivos, seja ele fisiologia própria do envelhecimento, a associação de comorbidades, por exemplo, diabetes diminuindo o índice de dor, lesões neurológicas diminuindo a resposta para determinadas doenças,
A polifarmácia, né, a polifarmácia de interações medicamentosas que eles faz uso, tudo isso corrobora para dificultar e criar armadilhas para o atendimento inicial deste nosso paciente, certo? Como exemplo, eu usei aí as síndromes infecciosas, também tem a dor torácica e tem algumas outras doenças que são pegadinhas, né? Volto um pouco a falar das síndromes infecciosas, que ultimamente é o que está no momento, né, com a história do Covid. É, toda vez que o idoso ele nem sempre tem resposta inflamatória muito definida, às vezes a tosse, dependendo do seu grau, a capacidade de tosse, de eliminação de secreção é diminuída. Então, muitos idosos podem chegar com apresentações infecciosas bem atípicas. Então, nós temos que ficar atento, principalmente às outras formas de apresentação específica dessa parcela de pacientes. Que um exemplo de uma síndrome infecciosa com alterações atípicas é a alteração do estado mental, a presença de confusão, a fraqueza, quedas. Né? Lembrar que a frequência respiratória pode estar associada, a hipotermia, quando presente, é indicativo de um processo infeccioso mais grave, né? Sinais da desidratação. Então nós temos que buscar outras pistas. É importante saber que o paciente idoso ele é sempre uma armadilha e uma pegadinha mascarando a sua gravidade. Bom, e como é que esse paciente chega para nós? Por várias formas. Hoje no Brasil, o SAMU é um dos principais, através de ambulâncias, é uma das que mais vem, mas geralmente é o familiar que o traz. Uma vez chegado esse paciente, se não tiver um sinal de emergência óbvio, a gente vai fazer o ABCD rapidinho, né, para avaliar a capacidade dele de respirar, a capacidade de obstrução de vias aéreas. Se não tiver uma emergência muito óbvia, ele vai passar por um processo de triagem, né, de classificação e depois uma triagem. A classificação é feita pela enfermagem, dentro de protocolos previamente estabelecidos e que leva a vulnerabilidade do idoso em consideração. Depois ele passa por uma equipe médica que faz a triagem, se há uma necessidade de uma intervenção, de internação, afim. O importante é saber que dentro desse processo de seleção, desse processo de separação desses pacientes, é importante se conhecer todo o sistema de atendimento dele, é importante nós sabermos se houve mudança no estado funcional de base dele, porque isso vai servir para nós como uma medição. Nós vamos compará-lo. Então, olha, antes ele andava e hoje ele passou a não andar. Então, houve uma diminuição da sua capacidade funcional. Temos que levar em consideração o potencial de agudização de doenças crônicas, né? E a presença do delírio e a avaliação cognitiva desse paciente. Uma vez que esse paciente ele entra na sala de emergência, nós vamos fazer o que eu já disse, que é o ABCDE. Vamos avaliar a sua capacidade de manter uma via aérea aberta e uma via aérea pérvia. Vamos avaliar a capacidade ventilatória e respiratória. Né? Se tiver algum problema em potencial que pode levá-lo à morte, vamos fazer ali uma intervenção. Vamos avaliar a parte hemodinâmica, avaliando pressão, pulso, esse tipo de coisa, e neurológico, e depois vamos fazer a nossa avaliação mais pormenorizada, incluindo itens da história na admissão dele, certo? Como praxe, o paciente ele entra, nós fazemos a monitorização completa dele, né? Colocamos o monitor, o cardioscópio, colocamos o oxímetro de pulso, avaliamos a pressão arterial com o monitor, pressão arterial não invasiva, garantimos acessos venosos, fazemos uma glicemia capilar e realizamos um eletrocardiograma, isso como padrão. Aproveitamos também, coletamos exames laboratoriais, incluindo bioquímica, hemograma, para fazer o rastreio do que nosso paciente possa estar tendo. Se houver necessidade, coletamos a cultura e a gasometria arterial, em busca de um diagnóstico mais acurado. Buscamos também o idoso na sala de emergência, ele pode ter um risco potencial, risco iminente de morte,
Nós avaliamos o nível neurológico para avaliar a capacidade dele de manter uma via aérea pérvia. Avaliamos também o padrão, a frequência e o padrão respiratório. Muita atenção às características típicas de idosos, o aumento do tamanho da caixa torácica, a diminuição da fraqueza muscular tradicional, a utilização da musculatura acessória no idoso, sua capacidade de expectorar a secreção, de eliminar e deglutir. Avaliamos também o estado hemodinâmico dele, a presença de pulsos não só central, mas também periférico, radial, buscando definir a qualidade desse pulso, vendo o grau de desidratação do idoso. O idoso desidrata com facilidade. Realizamos, caso necessário, fornecemos oxigênio, caso necessário, fornecemos uma reposição volêmica parcimonial, o suficiente para reverter uma desidratação severa. Lembrando sempre que idoso ele é sensível ao volume, dependendo da idade, comorbidade, você pode ter uma diminuição do filtrado glomerular, uma diminuição do parênquima renal, uma miocardiopatia, presença de miocardiopatia. Esses pacientes podem não comportar volumes em demasia, em grande monta, principalmente dado em situação aguda, muito rápido. Vamos avaliar o débito urinário desse paciente, coletar urinas, se for necessário, urocultura, se necessário. Tá? Tudo isso para nós buscarmos o melhor diagnóstico e o melhor tratamento do nosso doente. Bom, então vamos agora começar a falar sobre a parada cardiorrespiratória e o suporte básico de vida. Veja bem, nesse momento da aula, eu abordarei apenas o suporte básico de vida, tá certo? Então vamos lá. Parada cardiorrespiratória é um evento que acontece em cerca de 3 milhões de pacientes em todo o mundo. A taxa de sobrevivência, elas são variáveis, mas quase sempre muito baixas. No Brasil, nós temos em torno de 200 mil paradas cardiorrespiratórias por ano. Extra-hospitalar, as paradas cardiorrespiratórias extra-hospitalar, geralmente estão associadas às arritmias cardíacas. Por definição, parada cardiorrespiratória é a cessação súbita de batimentos cardíacos e dos movimentos respiratórios em indivíduos com expectativa de restauração da função cardiocirculatória. Então, veja bem, ele é a cessação súbita dos batimentos cardíacos e dos movimentos respiratórios em indivíduos com expectativa de restauração da função cardiorrespiratória, que é caracterizada por inconsciência, ausência de respiração ou respiração agônica do tipo gasping ou ausência dos sinais de circulação. Isso é importante saber porque alguns pacientes não têm a parada cardiorrespiratória, mas sim a morte. E isso tem que ficar muito bem definido. Nós, na dúvida, realizamos as compressões torácicas e há uma lista de situações onde as compressões torácicas não são recomendadas em serem realizadas. Tudo bem? Vamos lá então. Quem padroniza esse atendimento? Hoje o Brasil segue as orientações, segue os guidelines da American Heart Association, que é uma associação americana de cardiologia, que ela está integrada à rede ILCOR, que é um comitê internacional de ressuscitação, e periodicamente eles lançam novos guidelines e ajustes de guidelines através de revisões pelo mundo todo, orientando a melhor maneira de reconhecer e tratar as paradas cardiorrespiratórias. Certo? Pela American Heart, nós temos o que nós chamamos de cadeia de sobrevivência. Existem hoje 2 cadeias de sobrevivência para a parada cardiorrespiratória. Nós temos a cadeia de sobrevivência intra-hospitalar e extra-hospitalar. Ambas são muito próximas uma das outras, são muito parecidas. Essas cadeias são dispostas em elos, né, para dar essa característica mesmo de comunicação entre um ato e o outro. Né? Uma corrente onde um elo é quebrado, ela não tem validade. E que se você trabalhar dentro desses elos, preenchendo todos os passos, o desfecho pode ser bom.
no elo, na cadeia de sobrevivência da parada cardiorrespiratória intra-hospitalar, o primeiro elo é vigilância e prevenção. Né? Isso compete muito à nossa profissão, enfermeiros. Né? Nós somos a equipe que está próxima do doente. Nós temos que estar vigil, né? sempre presente. E nós temos que nos antecipar à parada cardiorrespiratória. Tá? O segundo elo é reconhecimento e acionamento do equipe médica de emergência da sua instituição, conforme foram os protocolos institucionais. Inicia o RCP imediato, de alta qualidade, realiza uma rápida desfibrilação e depois vem, por último, o suporte avançado de vida e cuidado pós-parada cardiorrespiratória. A cadeia de sobrevivência extra-hospitalar é muito próxima, com a diferenciação do primeiro elo da cadeia de sobrevivência, que não é vigilância, mas sim reconhecimento rápido e acionamento rápido do serviço médico de emergência. Aí você é seguido pela RCP de alta qualidade, imediata, rápida desfibrilação, como terceiro elo, suporte médico básico e avançado de vida nessas emergências e suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR como o último elo da cadeia de sobrevivência. Bom, o primeiro passo do atendimento é segurança de cena e avalie responsividade. Toque no ombro da vítima, chama ela 3 vezes, pergunta: ei, você está bem? Ei, você está bem? Ei, você está bem? Certo? Se a vítima não responder, peça por ajuda. Se eu estiver na rua, peço para alguém telefonar por 9293, ou SAMU ou Grau, para realizar esse atendimento. Certo? Se eu estiver sozinho, pego meu telefone celular e disco. Dentro do hospital existem hoje os códigos azul, amarelo, ou que tiver definido laranja, que tiver definido na sua instituição. Geralmente é denominado código azul. Ou na de urgência e emergência, chama o carrinho de parada, enfim, o que tiver preconizado. Certo? Posicione a vítima. Se o paciente estiver deitado num leito, um decúbito elevado, o decúbito ideal é o decúbito dorsal horizontal, ou seja, tudo retinho, e tem que colocá-lo sobre uma superfície rígida, certo? A superfície rígida, atendimento no chão, prancha rígida, do lado dos carrinhos de parada há sempre uma prancha que possa ajudar, né? Você tem que posicioná-lo o doente e deixar o tórax do paciente desnudo. Depois que você chamou o paciente e não respondeu, chamou por ajuda, posicionou seu doente, você vai checar pulso. Cheque o pulso, respiração simultaneamente. Checagem de pulso é o pulso central e aqui nós vamos dar uma predileção pela facilidade de acesso à artéria carótida. Então, pálpebra cartilagem cricóide, desça 1 ou 2 centímetros o dedo para o seu lado, pressione levemente e sinta a pulsação da carótida e ao mesmo tempo observe os movimentos respiratórios. Caso eu não sinta ou tenha dúvida da presença de pulso e também não vejo movimentos respiratórios ou vejo movimentos respiratórios do tipo Gasping, eu inicio imediatamente a minha RCP, certo? Para você ver a importância da RCP, da compressão torácica de início rápido, mostra-se que a cada minuto da parada cardiorrespiratória sem compressão torácica, eu reduzo a taxa de sobrevivência em 10%. Né? Então, se eu não faço compressão torácica, reduzo em 10%. 10 minutos sem RCP, a taxa de sobrevivência tende a 0. Ao passo que se eu estiver fazendo uma RCP de qualidade, essa porcentagem cai de 3 a 5, isso é variável. Né? Então, por isso que reconhecimento é importante, RCP imediato é importante, por isso treinar é preciso. Certo? Compressões torácicas externas, inicia ela imediatamente, a partir do momento. Não tem pulso, eu estou em dúvida. Olhei, não chega o movimento respiratório, ou respiração do tipo Gasping, inicia a compressão torácica. Bom, local ideal para compressão torácica e posição. O socorrista tem que estar bem posicionado frente à sua vítima. E ele tem que estar perpendicular ao local ideal da compressão. Tem que estar de frente. Ele tem que estar em cima, ele tem que debruçar sobre o tórax da vítima e estar em cima, debruçado. Local da compressão torácica externa. Linha mamilar, um pouquinho abaixo da linha mamilar.
o centro do tórax. Tem que ser feito sobre o osso externo. Para a direita ou para a esquerda, fará sobre o gradil costal, levando a fratura, diminuindo a eficácia da sua compressão torácica. Tem que ser feito sobre o osso externo. O socorrista tem que usar a região hipotenar da mão, a parte de baixo da mão. Eu utilizo como base, eu ponho a minha mão sobre o tórax da vítima, minha outra mão entrelaço os dedos, a de cima traciona a de baixo, desta maneira, e inicio minhas compressões torácicas. Os cotovelos estendidos. Quem movimenta é o peso do ombro e suas costas. O movimento ele é 90 graus, é de cima para baixo. De cima para baixo. Você vai fazer as compressões torácicas numa frequência de 100 a 120 compressões torácicas externas a cada minuto. Você vai utilizar uma profundidade de 5 a 6 centímetros. É importante que deixe que cada compressão torácica feita deva ser feito o retorno total do tórax à posição original. O coração tem que encher de sangue para que ele possa ser esvaziado. E eu vou fazer a troca de socorrista a cada 2 minutos. Quando for necessário a interrupção das compressões torácicas, seja para fazer ventilação, seja para trocar o socorrista que deu 2 minutos, nunca interrompa compressões em tempo superior a 10 segundos. Certo? Vamos lá. Centro do tórax. Na aulinha que vai ser disponibilizada para vocês, tá a forma esquemática do desenho, vai ficar legal e vocês vão entender melhor isso aí. Eu vou realizar compressões torácicas por 2 minutos. 2 minutos. Nesses 2 minutos, eu vou fazer interrupções, breves interrupções, a cada 30 compressões torácicas. Por isso é importante o socorrista que está fazendo a compressão torácica foque na compressão torácica e não mais nada. Foque na compressão torácica. E a cada 30 compressões, ele faz uma breve pausa para que um outro socorrista aplique 2 ventilações. Certo? Então, veja bem. Os socorristas vão fazer 30 compressões torácicas, né? Interrompe a cada 30, forneça 2 ventilações. Certo? Tudo isso por 2 minutos. São 2 minutos esse ciclo. Cada 30 interrompe, ventila 2 vezes, volta a compressão. Contou 30, interrompe, ventila 2 vezes, continua a compressão. Terminou o ciclo, 2 minutinhos, interrompe a compressão. Certo? Reavalia sinais de responsividade, troca os emergencistas, troca os socorristas. Quem está na compressão vai para a ventilação, quem está na ventilação para a compressão. Enfim, ou se tiver um outro, terceiro ou quarto, assume a compressão torácica. Tudo bem? Ok. Ventilação. Para pacientes que não têm risco de lesão traumática de coluna, por exemplo, não é trauma, eu vou fazer manobras de abertura de vias aéreas antes da aplicação das ventilações. Isso é importantíssimo. O paciente alinhado, reto, ele não consegue enviar o ar adequadamente, porque a base da língua cai, obstrui a orofaringe e você não consegue ventilar o seu doente. Então é importante que você faça a abertura de vias aéreas. A manobra é simples, é fácil de realizar e deve ser feita. Tá? Você vai fazer a elevação do queixo e hiperextensão do pescoço para pacientes que não têm risco de trauma. Uma mãozinha na testa, a outra sobre a mandíbula e você faz a hiperextensão. A utilização do sistema bolsa-válvula-máscara, no nosso famoso ambu, pode ser associado a esse tipo de ventilação. Então eu tenho mão na... Você vai abraçar a máscara do ambu com um C. Com esses 3 dedos eu faço um E. Abraço e comprimo a máscara contra o rosto da vítima, sempre pegando em parte óssea e não mole. Abro a via aérea fazendo hiperextensão do pescoço. E com essa mão forneço 2 ventilações, uma a cada segundo. Tá certo? Se eu tiverem mais socorristas que possam ajudar nessa ventilação, você pode fazer uma ventilação a 4 mãos. 2 mãozinhas, faz um anel sobre a máscara do ambu, os outros 6 dedinhos, 3 de cada mão,
trazem a mandíbula para cima e fazem a hiperextensão. E um segundo socorrista faz a ventilação do sistema bolsa-válvula-máscara. Certo? Bom, solicitei ajuda, chegou o meu desfibrilador. O operador do desfibrilador vai iniciar os passos do DEA. Né? Existem os passos universais do DEA. É importantíssimo eu aplicar esses choques, porque o choque, lembrando que as paradas extra-hospitalar principalmente é por arritmia, e esse choque ajuda a reorganizar o ritmo elétrico. Nos 3 primeiros minutos é onde ele tem sua maior validade, sua maior eficácia, que nós chamamos a fase chocável, que é o melhor momento, certo? Então, por isso nós temos que disponibilizar esses equipamentos em áreas de grande circulação, fazer isso de forma imediata, e treinar o máximo de leigos, pessoas que possam manipular esse equipamento. Esse equipamento ele é bem intuitivo, ele fala com você, ele te orienta o atendimento, né? Hoje as marcas são bastante avançadas, é formado por pás autoadesivas, se adere às pás no tórax da vítima, e ele mesmo analisa o ritmo, indica o choque, sim ou não, enfim. Bom, as fases da PCR, por isso que é importante, né? Existe a fase elétrica, que de 0 a 3 minutos, que é uma fase onde esse choque, o coração está sobre a injúria inicial, ele está aí, geralmente fibrilação do ataque ventricular. Né? Depois de 3 minutos, ele entra numa fase circulatória, é uma fase onde o coração também é totalmente privado de oxigênio. Né? Então você tem uma diminuição desses complexos fibrilatórios. E depois, acima de 10 minutos, nós temos o que nós chamamos de fase metabólica, aí a parada cardiorrespiratória passa a ser por outro motivo, não mais arritmia, e aí a taxa de reanimação é bem mais difícil. Certo? Bom, passos universais, chegou o operador, a RCP continua sendo feita no sistema 32, vai continuar. Quem está operando vai abrir o aparelho, o equipamento, vai ligar o equipamento, e na sequência ele vai posicionar as pás do tórax no seu paciente. De padrão, já vem desenhado nas pás a forma com que você adesiva, tá? No lado direito, abaixo da clavícula, tá certo? Do lado esquerdo, linha axilar anterior, mais ou menos esse espaço intercostal, só seguir o desenho que está lá, tudo bem? Tá? O importante é que cruze o seu coração como um todo, uma pá e outra, você possa dar uma desfibrilação mais eficaz. Uma vez conectado às pás, ele vai pedir para analisar o ritmo. Nesse momento é importante que nenhuma pessoa esteja em contato com o doente, tá? Todo mundo afastado. Né? Ele vai analisar o ritmo e ele vai indicar o choque sim ou não. Certo? Se indicar o choque, nós estávamos pensando numa fibrilação, um ataque ventricular, peça para todo mundo ficar afastado, ele vai carregar, e aí você vai disparar o choque. É importante que antes de disparar o choque, todas as pessoas têm que estar afastadas do doente, senão leva choque junto. Então o operador tem que garantir que todos estejam afastados. 1, eu me afasto, 2, você se afasta, 3, todos se afastam. Uma vez dado o choque, inicia imediatamente a ressuscitação cardiopulmonar, inicia por 2 minutos, no sistema 32, até a próxima reavaliação. Algumas situações especiais, um tórax muito peludo, é difícil a aderência da pá. Nesse caso, você pode usar o dorso como uma opção, na parte das costas, ou você pode cortar os pelos. Se estiver molhado, é uma outra opção, é uma outra dificuldade, você tem que secá-lo. Adesivo medicamentoso retirar, e desfibrilador implantável, tem que mantê-lo 2 centímetros distante dos marcapassos e desfibriladores implantáveis. Ok? Na aula que vai para vocês, ainda vai com o algoritmo circular, e tem também na publicação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o novo algoritmo, que não muda muito do que está lá, para vocês poderem acessar
um sistema linear. Lá é interessante que tem um sistema linear, né, não é ciclo, então tem o circular, também tem o linear, que é bem interessante, que ajuda você a ter uma visualização dos passos a serem seguidos. Bem legal. Certo? Bom, essa parte aí, ficamos por aqui e vamos em breve começar a última parte. Bom, nessa última parte eu abordarei os engasgos, obstrução de vias aéreas, por corpos estranhos e ensiná-los como realizar manobras de Heinrich. Ok? Então, asfixia é a obstrução de vias aéreas por algum corpo estranho, qualquer corpo estranho, seja ele moeda, dentadura, alimentos principalmente, ele é impactado dentro da via aérea, impedindo que aconteça uma ventilação pulmonar normal. Tudo isso é asfixia. As asfixias elas podem ser as obstruções de vias aéreas por corpos estranhos. Pode ser parcial, pode ser total. Na parcial, meu paciente ainda consegue falar, há uma boa troca de ar, ele consegue tossir, né, e até de forma vigorosa, e existe aí, pode estar presente ou não, um chiado entre as tosses. Tá? Nesse exato momento, não bata nas costas, como é padrão fazer, não bata nas costas, apenas estimule a tosse. Agora, se a obstrução persistir, ou então evoluir para uma obstrução total, acione imediatamente o serviço médico de emergência. Ok? Já na obstrução total, o paciente vai apresentar o sinal universal de engasgo, né? Vai estar impossibilidade de falar, ele não vai falar. Né? A troca de ar ela é insuficiente ou ausente, que inclusive ele possa falar. A tosse é ausente ou muito fraca e é ineficaz, não vai funcionar. Pode ter um ruído agudo durante a respiração, é uma dificuldade respiratória crescente, a cianose e também, a certo modo, uma agitação psicomotora. Pergunte para o paciente se a vítima está asfixiada. Se ela não conseguir falar, ou sinalizar com a cabeça, ou manter a mãozinha como sinal universal de engasgamento, você vai fazer a manobra de desobstrução. Você vai fazer essa manobra até a vítima parar de responder, ou até expelir o objeto, ou a vítima parar de responder. E aí, se uma das duas coisas acontecer, você vai iniciar a RCP. Sinal do universal de engasgo é esse aqui, certo? E manobra de Heinrich. Se o paciente estiver com uma obstrução total, você vai se posicionar por trás dessa vítima, apoiar as suas costas contra o dorso da vítima, então, o seu tórax contra o dorso da vítima, os seus braços vão entrelaçar sobre o tórax, a sua mão vai se posicionar logo sobre o umbigo, tá? Um pouquinho acima do umbigo, uma mão posicionar na outra, nesse formato, e aí você vai fazer o movimento de J, para dentro e para cima, para dentro e para cima, para dentro e para cima. Tá? Vou repetir essa manobra até que o objeto seja expulso. Agora, se durante o meu atendimento, o meu paciente apresentar perda do nível de consciência, eu vou posicioná-lo. Se eu estiver sozinho, eu faço 2 minutos de RCP e depois eu chamo o serviço médico de emergência. Se eu estiver em 2, eu peço para alguém chamar imediatamente o serviço médico de emergência e já inicio a RCP conforme eu falei no suporte básico de vida. Vou deitar sobre uma superfície rígida, iniciar as compressões torácicas e toda vez que eu vou interromper as compressões para fazer as ventilações, eu observo se o objeto está lá. Né? Se eu consigo visualizar o meu objeto, eu posso remover. Certo? Bom, gente, é isso. Por hoje é só. Espero que vocês fiquem bem, fiquem seguros. Eu vou estar postando junto com esse vídeo também a aula. Alguns videozinhos estão na aula para que você possa assistir, ver e ajudar vocês a direcionar dentro desse tema. Ok? Muito obrigado. Uma boa sorte a todos. Fiquem com Deus.